Olá pessoal, alunos do CEP, do segundo ano, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos falando nessa série de aula sobre função exponencial e nós começamos ali trabalhando uma revisão de potenciação, depois nós enveredamos um pouco pelas equações exponenciais e em algumas salas ainda vou falar sobre o gráfico da função e os problemas relacionados. Mas há uma lista de exercícios que tem alguns problemas, então vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então aqui esse tema, situação, problema, é justamente para a gente tratar de situações que envolvem as equações, as igualdades e as funções do tipo exponenciais, tudo ok? Bom, veja aqui um exemplo de um problema, vou botar aqui no tablet para a gente acompanhar, certo? Acompanhe comigo aqui. Suponha que o crescimento de uma cultura de bactérias, esse crescimento obedece a esta lei, a esta fórmula matemática, essa equação. Isso aqui a gente chama de uma função matemática, tá vendo? N de t igual a m vezes 2 elevado a t sobre 2. Aqui é uma fraçãozinha, né? T sobre 2, na qual esse M aqui, ó, ele representa o número de bactérias no momento inicial, quando começa, né, aquela amostra de bactérias, né, aquele crescimento, começa a ver ali através do microscópio. E N representa o número de bactérias no momento T, ou seja, passado tanto tempo, tantas horas, né, medido em horas aqui, ó, tantas horas, quantas bactérias haverá? Quantas unidades? Bom, se no momento inicial essa cultura tinha 200 bactérias, determine o número de bactérias depois de 8 horas. Opa, então vamos ver aqui o que nós vamos fazer. Note que o problema, ele traz algumas questões. Ele fala que no início tinha 200 bactérias e a equação que ela coloca ali é a equação n de t igual a m vezes 2 elevado a t sobre 2 em horas, esse t, né? E ele quer que você determine o número de bactérias depois de 8 horas. Muito bem. Então, veja que é uma questão que você primeiro tem que interpretar, né? Agora, vamos escrever essa equaçãozinha aqui. A equação vai ficar assim, essa equação que foi proposta. N de t igual m vezes 2 elevado a uma fraçãozinha aqui, que é t dividido por 2. É essa equação que foi dada. O crescimento é dado dessa forma. N de t é o número de bactérias no momento t. Aqui é a quantidade de bactérias no início do experimento, né? E ela vai crescer, né? Na passagem do tempo. E ele pergunta, depois de 8 horas, quantas bactérias haverá se o momento inicial era de 200? Então, eu tenho algumas informações. Olha. Esse M aqui, ó, ele diz que são 200 bactérias no momento inicial. E o T, ele disse que são 8 horas. 8 horas. Com essas informações, dá para a gente substituir nesta equação e encontrar o resultado, já que a gente já conhece um pouco de equação e potenciação, equação exponencial e potenciação. Vamos ver? Então aqui, ó, NT, então será N no momento T. O T vai ser 8 horas, então ó, N no momento de 8 horas se passando, será as 200, né? M é 200 aqui, olha, M é igual a 200. 200 bactérias multiplicado por 2 elevado a essa fração, né? Que é T, repetindo, são 8 horas, dividido por 2, T sobre 2. Ora, quanto é 8 dividido por 2? 4. Então, vou repetir aqui. Então, vai ficar quanto? 200 vezes 2 elevado à quarta potência. Ok? Quanto é 2 elevado à quarta potência? É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, fica 200 vezes 16. Quanto é 200 vezes 16? 200 vezes 16, 32. Vai ficar 32, seguido desses dois zeros aqui, 3.200. Assim você pode responder, fazer um texto dizendo, tipo assim, haverá 300 bactérias. Você resolveu o problema
fez o seu texto e deu a resposta, emitiu a resposta solicitada no problema. Joinha? Foi difícil? Não foi, né? Tenho certeza que foi bem fácil essa questão. Vamos ver uma outra questão aqui? A questão é a seguinte, olha, parecida com essa, tá? Vou colocar aqui o tablet aqui na frente. Olhe bem, uma população de bactéria, veja que agora ela diz assim, ó, uma população de bactéria, ela começa com 100 e dobra a cada 3 horas. Então, essas bactérias agora aqui já começam com 100 e ela dobra a cada 3 horas. Assim, para expressar essa equação que vai dobrando a cada 3 horas, né? Assim, o número n de bactéria após t horas é dada pela função n de t igual a m, já vimos que esse m é a quantidade que tem no momento inicial, né? Vezes 2 elevado a t sobre 3. Ora, nessas condições, determine o tempo necessário para a população ser de 51.200 bactérias. Poxa, ele aqui quer saber quantas horas serão necessárias para produzir essa quantidade de bactérias. Vamos fazer esse cálculo? Muito bem. Então, já temos uma equação um pouquinho diferente, né? Veja que nesse caso aqui, essa equação é m vezes 2t sobre 3, tá vendo? Então, nós vamos ver isso aqui. E ele quer o tempo necessário para chegar a 51.200, né? Bactérias. Muito bem. Vamos lá. Então, eu vou fazer esse rascunho aqui também. A fórmula matemática para essa seria n de t igual a m multiplicado por 2 elevado a t sobre 3, não t sobre 12, como foi outro caso, né? E que informação o problema nos diz? Ele diz que a população no final vai ser 51, ou seja, esse n de t, a quantidade n, né? Vai ser de 51.200 bactérias no final. E ele não dá a quantidade do tempo em hora, né? Quantas horas, né? Serão necessárias. Ah, sim. E esse M também, ele diz que são 100 bactérias, ou a quantidade de bactérias no início. Então, são esses os dados que eu tenho, ok? Então, eu vou ver agora quanto tempo vai se passar, só falta descobrir T, né? Quanto tempo vai se passar para que a quantidade dessas bactérias sejam de 51.200, ok? Vamos lá. Então, já sei que essa quantidade vai chegar a 51.200. Tudo bem? E isso vai ser a quantidade inicial, que a gente sabe que são 100 bactérias que foram colocadas nesse experimento, multiplicado por 2, elevado a quanto? A essa fraçãozinha, t sobre 3. Esse t a gente não conhece, mas fica essa igualdade, essa equação. O que é que eu faço aqui para a gente resolver? Ora, se a gente... Esse aqui é um número que dá para passar para o lado de cá, né? Se passar esse 100 para cá, vai ficar 51.200 dividido por 100, porque ele aqui está multiplicando, é 100 vezes, né? Ele passa para o primeiro membro dividindo. Fica assim, ó, 51.200 dividido por 100 igual a esse aqui, é 2 elevado a t sobre 3. Tudo bem? Veja que esses 51.200, eu vou cortar essas duplas de zero, tá? Só pode quando aqui embaixo é múltiplo de 10, ó, então você pode cortar, ó, em cima e embaixo, pronto. Aí ficou quanto essa equação? Ficou assim, ó, 512 igual a 2 elevado a t sobre 3. Está ficando uma equação mais fácil de resolver, não é? Bom, esse 512 eu posso fatorar aqui, ó, 512 fatorando. Eu sei que é pai, então divide por 2, dá 256. Divide por 2, dá 128. Divide por 2, dá 64. Divide por 2, 32. Ainda continua dividindo por 2, dá 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Pronto. Então, só deu o número 2 aqui. Então, eu tenho 2 elevado a 9, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes apareceu esse número 2 aí. Então, esse 512 aqui, ó, é a mesma coisa que 2 elevado à nona potência. Então, eu vou fazer o seguinte, vou substituir esse 512 por 2
na nona potência, né? Isso é igual a 2 elevado a t sobre 3. Olha que bacana. Ficou fácil, né? Porque aqui eu tenho uma equação daquelas bem simples que a gente já viu como resolver, porque tem bases iguais, a gente pode cancelar essas bases. Se isso daqui é igual de cá, as bases são iguais, a gente cancela. Como é que fica essa equação agora? Ah, fica apenas isso, ó, 9 igual a t sobre 3. E isso é uma proporção bem simples, né? A gente pode multiplicar aqui extremos e meios e encontrar respostas. Por exemplo, aqui embaixo tem um oculto. 1 multiplicado por t, né? A gente pode multiplicar assim, ó, dá t. E 9 multiplicado por 3 dá 27. Lembra que o tempo é dado em hora? Então, a gente pode responder a pergunta assim, ó. Nessas condições, determine o tempo necessário para a população ser de 51. São necessárias 27 horas. Hora é só um Hzinho, tá, gente? Não é HS não, tá bom? Então, é isso aí. Não é difícil. Se a gente tentar, a gente consegue, tá bom? Um forte abraço. Bons estudos para vocês.